E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia da gente falar de uma aquisição até bem recente feita aqui no canal. Essa revista que vocês estão vendo aqui, essa edição O Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson, em quadrinhos, tá aqui bem pequenino aqui, ó. É uma aquisição que eu fiz bastante recentemente. Ela pulou a minha pilha de leitura, né? Como praticamente todo mundo que coleciona, eu tô com uma pilha de leitura até bastante grande, tem bastante coisa para ler. Eu sou uma pessoa às vezes meio chata, um tanto metódica assim, eu quero ir lendo à medida em que eu fui adquirindo, né? Não me perguntem por quê, porque sempre tem aquela que me deixa mais ansioso para ler do que outra. Mas eu adquiri depois, então eu vou ler primeiro as que eu adquiri antes. Eu tenho meio que essas coisas, mas eu acabei desconstruindo isso, porque quando eu vi essa maravilha, eu quis ler. E cara, não me arrependi, né? É uma aquisição recente, eu terminei de ler esses dias e eu tinha que fazer um vídeo para falar. É uma edição de capa cartão. O papel de dentro não é um papel de alta qualidade, embora tenha uma gramatura elevada. A lombada é quadrada. Aqui ó, da Príncipes, a editora. É um trabalho do Daniel Esteves, do Wanderson de Souza e do Dan Freitas. Eu não conheço essa editora, para falar a verdade. Eu não sei que outros quadrinhos ela publicou, se publicou outros quadrinhos, eu suponho que sim. Se esse foi mais um, se foi a primeira incursão deles neste meio. Eu tenho outra edição, eu tenho um outro livro dessa editora ali. Aí é um livro mesmo, não é um quadrinho. Então eu não sei muito a respeito. O que eu sei é que esse trabalho aqui ficou muito bom. A história é conhecidíssima, né, cara? O Médico e o Monstro, quem nunca ouviu falar? Né? Um clássico do horror, uma história icônica, inúmeras vezes adaptada para todo tipo de mídia, teatro, cinema, TV, quadrinhos, né? Obviamente está muito longe de ser a primeira adaptação para quadrinhos. Não sei nem mesmo se é a primeira adaptação para quadrinhos feita aqui no Brasil por brasileiros, por autores brasileiros. Eu desconfio que não também, eu não sei. O que eu sei dizer é que é muito boa. A colorização ela foi feita pelo Dan Freitas e ele fez ela digitalmente e ficou muito legal. É uma arte que acabou pegando esse colorido, né, pungente, esse colorido escuro, bem dark, né, há muita sombra, mesmo sendo colorida, né, é quase como se a revista fosse em tom sépia. Mas ficou muito legal. Eu às vezes tenho um pouco de problema com essa coisa de colorização digital. Parece uma coisa padronizada muitas vezes, parece uma coisa meio sem vida, sem personalidade, mas esse trabalho ficou muito bom. Né? O cara que adaptou o roteiro foi o Daniel Esteves e o Wanderson de Souza foi o ilustrador, né? Foi o cara dos desenhos. A adaptação do roteiro ficou fantástica, cara, fantástica. Tanto que eu li aqui atrás, tá em algum lugar, eu não lembro onde, se tá aqui atrás ou em outro ponto, tá lá aquela velha coisa de fazer chamariz, de falar da edição e diz, você não vai conseguir largar essa revista antes de terminar de ler e tal, a história é muito boa. E cara, é verdade, eu sentei para ler e só parei quando eu terminei. Tão boa ficou a adaptação. O texto tá ótimo, tá gostoso, tá fluido. Olha só essa imagem, fantástica. Tá bastante fiel ao texto original, né? Essa coisa de adaptar de mídias tão diferentes, né? De literatura para quadrinhos e por aí vai. É sempre uma coisa que é penosa, é sempre uma coisa mutiladora, se perde muito, né? Muitas vezes simplesmente por conveniência de quem está adaptando, outras vezes porque é quase uma impossibilidade fazer uma adaptação 100% fiel. Mas o texto aqui funcionou de uma maneira muito boa, funcionou de uma maneira
como eu disse, muito fluida, muito gostosa de ler. Você não sente os tropeços, você não sente as dificuldades. Você avança na história sem problemas e isso é uma vitória muito grande. E aí, aliado à arte, aos desenhos extremamente bem cuidados, bem feitos, bem produzidos, e é incrível como o traço combina, né? Porque é uma história de época. Então, a maneira como a arte foi desenhada, a maneira como os personagens são retratados, sejam eles os personagens importantes ou simples figurantes na edição, é uma maneira que simplesmente casa perfeitamente. Até mesmo aquele comentário que eu fiz sobre a maneira como foi colorida, que parece às vezes que tem um tom de sépia em toda a página. Se você considerar que é uma história de época, parece que também foi perfeito, né? Eu acho que deve ter sido pensado isso, deve ter sido uma coisa programada para ser assim, porque ficou muito bom. É uma edição da qual eu nunca tinha ouvido falar antes, o que me faz sempre lamentar, porque a gente vê tanta coisa que muitas vezes não merece o espaço que tem, aparecendo por aí nas mídias, na internet, né, com gigantesco destaque, às vezes aqui no YouTube, né, nos canais dedicados ao assunto, e uma história como essa, incrivelmente bem adaptada, bem escrita, muito bem desenhada, graficamente muito bem cuidada, sem aqueles luxos desnecessários, mas com o cuidado acima da média que a gente gosta de ver. Você quase não ouve falar. Eu simplesmente nunca tinha ouvido falar. Tanto que, como eu comentei, eu nunca tinha ouvido falar da editora. Quanto mais de qualquer quadrinho vindo dela. É simplesmente fantástica a edição. E é uma pena que a gente não ouça falar tanto dela. Talvez tenham outros vídeos, outros canais aí no YouTube falando a respeito. Claro, por que não? Eu não fui procurar, eu não vou procurar, né? Eu não vejo sentido em ficar tentando descobrir se eu, você, ou seja lá quem for, é o primeiro ou o único a abordar determinado assunto, determinada edição. Não é essa a ideia do canal, não é essa a minha ideia aqui no YouTube. A minha ideia é falar do que eu gosto, compartilhar o que me agrada. Então, não sei se há outros, deve haver, mas o que me importa, o que me chama a atenção é que eu não vi, né? Eu acompanho bastante, eu estou sempre procurando e você não vê falar deste trabalho, você quase não encontra referência a ele e acho isso lamentável, porque merecia muito mais destaque. Aqui é um pequeno making of, né? Uma página do roteiro, uma cena ainda não arte finalizada, depois arte final e coloração. É o tipo de edição que você encontra por acaso, como foi, né, no meu caso, completamente por acaso, porque eu não conhecia, não sabia que existia, ou seja, eu não estava procurando. Você encontra 100% por acaso, você aposta, né, por ser O Médico e o Monstro, uma história que é óbvio, eu conheço, né, muito bem, uma história que muito me agrada, e você vê uma adaptação em quadrinhos. Num primeiro momento a gente até pensa, eu cheguei a pensar quando eu vi, né, mais uma adaptação em quadrinhos, não deve ter muita coisa de diferente, mas alguma coisa na aparência gráfica da revista, né, da edição, e no fato de ver esses nomes na capa, né, de ver que foi feita por brasileiros, acabou me despertando a curiosidade e foi muito compensador. Muito compensador. O Médico e o Monstro, do Daniel Esteves, do Wanderson de Souza e do Dan Freitas, é uma edição que vale muito a pena. A Príncipes acertou muito. Não sei se ela continua fazendo trabalhos assim. Se continua, espero encontrar outros materiais a respeito. Se não continua, lamento, porque aqui eles fizeram um trabalho fantástico. Se você tiver a oportunidade de ler esta edição, e nesse caso eu falo desta edição, né? Especificamente este trabalho, esta adaptação de O Médico e o Monstro, não perca seu tempo, não perca a oportunidade. Corre, compre e lê. É um trabalho como poucos, uma adaptação muito boa, muito fluida,
né? Um trabalho gráfico muito bem feitinho, muito acertado, e uma arte que parece que nasceu para retratar histórias com esse tipo de ambiente. Se você gostou, deixa like.